Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia em Ação. Hoje nós iremos estar trazendo a nossa terceira aula da nossa lição bíblica dominical desse segundo trimestre, Tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. E nesse terceiro trimestre nós iremos estar estudando acerca da entrada no tabernáculo, o pátio. Vamos estar falando do pátio, da entrada. Quando você passa da entrada do tabernáculo, chega no pátio do tabernáculo. Uma lição bastante edificante. Nossa lição vai estar baseada lá no livro na leitura bíblica em classe, no livro do Êxodo, capítulo 27, versículo do 9 ao versículo de número 19. E para a nossa edificação. É claro que, como sempre eu falo, aqui é uma introdução ao que nós iremos estar estudando em todas as salas, né? Aqui é só para você tirar um pouco das suas dúvidas, mas também para que possamos também aprender sobre a palavra de Deus. Nessa lição, nós veremos um dos aspectos que pertencia ao tabernáculo, que seria o pátio, né? Nós iremos alencar algumas considerações a respeito desse local, bem como a simbologia à luz das Escrituras. Por fim, destacaremos também a porta que dava acesso ao pátio e os seus elementos e os seus significados espirituais. Então, nessa lição, nós iremos estar falando sobre o pátio, alguns elementos que estavam ali, que nós iremos estar vendo na lição, que estava ali no pátio, né, que seria o altar e a pia. Iremos estar alencando o tamanho, iremos estar falando nessa lição sobre o tamanho que era a extensão ao redor do tabernáculo da tenda. Iremos estar falando a respeito também do comprimento, medidas, altura. E iremos estar falando à luz das Escrituras os seus significados simbólicos, que nós sabemos que tudo apontava para Cristo. Então, logo de início, é bom nós trazermos uma definição de pátio. Que a definição de pátio é a palavra, ou átrio, procedente do termo grego, que se diz termo grego não, porque o Antigo Testamento ele foi escrito no hebraico, é um termo hebraico, melhor dizendo, hatse, que significa, que se refere a pátio, a átrio, cercado, uma área cercada, residência estabelecida, vila, cidade. Esta palavra está relacionada a um verbo que tem dois significados, que é estar presente, no sentido de viver em certo lugar, que seria um acampamento, uma residência, um pátio, e ainda incluir, encerrar, apertar. A primeira ocorrência bíblica desse termo está em Gênesis, capítulo 25 e o versículo de número 16, onde é traduzido, em vez de pátio, átrio, lá está o nome vila, né? É vila. É usado predominante o mesmo verbo de vila, é o mesmo verbo usado para pátio, que é o verbo chamado hatser. Então, este é o primeiro uma definição sobre pátio. Agora nós podemos ver a dimensão, que tamanho era esse pátio, ou que tamanho era essa cerca que ficava ao redor da tenda, né, da tenda da congregação. Que tamanho era a cerca ao redor da tenda da congregação? O pátio era formado regular com cerca de 50 metros de comprimentos, que seria mais ou menos 100 côvados. Nós sabemos que 100 côvados é mais ou menos do tamanho do cotovelo até o dedão da mão direita, né? Daqui, né, até aqui, né?
Isso era um comprimento de côvado. Um côvado era mais ou menos isso, que varia de 45 a 50 centímetros. Então, 100 côvado equivalia a 50 metros de comprimento. O pátio ou tabernáculo ele tinha por fora a sua cerca, 50 metros de comprimento, e assim a largura era equivalente a 25 metros, que seria 50 côvados. Então, o tabernáculo ele tinha 50 metros de comprimento por 25 de largura, e a altura do tabernáculo equivalia a 2,5 metros de altura. 2,5 metros de altura, que seria 5 côvados. 5 côvados. Essas referências nós podemos encontrar lá no livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 9 ao 11, versículo 17, versículo 19, versículo 18, versículo 14, versículo de número 16, tudo do capítulo de número 27. Então, se você pegar o livro de Êxodo, capítulo 27, versículo de número 9, até o versículo de número 18 ou 19, você vai encontrar essas medidas do tabernáculo, né? A sua expansão por fora. Agora, qual seria o propósito de Deus estabelecer esse pátio, né? Qual seria o propósito do pátio, ou de Deus fazer essa cerca, né? O que nós falamos em pátio? Esse pátio ele era protegido, né? Tinha uma cerca ao redor ao que fazia o pátio. Qual seria o propósito de Deus ao relevar o pátio? O nosso comentarista, ele diz aqui a posição, no seu primeiro ponto, ele fala o pátio entre as tribos de Israel, que é o primeiro ponto que nós iremos estar estudando. Ele dá uma definição, ou ele fala aqui inicialmente na lição, ele diz: inicialmente a estrutura foi montada em Gilgal. Isso nós encontramos em Josué, capítulo de número 4, versículo 19, capítulo 5, versículo 10, capítulo 9, versículo 6, 10 e 6 e 46, e aí por diante. Depois foi construída ou levantada em Siló, Josué 18 e 1, nós encontramos isso. E ficava no território de Efraim. Tempos mais tarde, nos períodos de Saul e Davi, por causa das guerras intensas externas, a Arca da Aliança ficava alojada em lugares diversos, o que demonstrava que o tabernáculo já não tinha mais localização fixa. Finalmente Jerusalém foi conquistada por Davi, e no reino de Salomão o tabernáculo deu lugar ao templo de Jerusalém, onde o próprio Deus confirmou o seu lugar e aprovou com a manifestação da sua glória ou sua Shekinah, da onde o nosso comentarista ele fala no seu livro, ele fala Shekinah. Então, o pátio é como se ele fosse, nosso comentarista ele diz aqui no livro, é como se fosse o redil, né? O professor ele vai ter essas armas, tem o livro, vai ter a lição, como eu já disse, pode se preparar um esboço para ele dar na aula, dentro da lição, trazer algumas informações para o aluno ele gravar em mente, porque o que você tem que gravar em mente logo de início nessa lição é o tamanho do espaço que tinha esse tabernáculo, né? Que esse tamanho tem que deixar bem claro, que é o comprimento, a largura. Tem que deixar logo claro isso para o seu aluno, que, como eu já disse, que o tamanho, o comprimento, tem que dizer logo de cara, que é 50 metros o comprimento. Isso você pode levar uma foto, mostrar isso para o seu aluno na lição também, está mostrando mais ou menos só um gráfico por cima, né, desse pátio. Mas na lição anterior que nós estudamos, mostra, na primeira, melhor dizendo,
temos uma foto desse tabernáculo, né? Podemos mostrar aí. Esse tabernáculo, vemos logo de início aí na lição, vemos a cerca ao redor do tabernáculo. Aí tem o pátio, como você pode ver na lição ou na imagem, né? E temos as estacas. E vemos que as estacas, nessas estacas eram pendurados, como nós vamos ver, tecidos que eram pendurados. No pátio havia dois elementos, como pode ver na imagem, né? Que era o altar e a pia de bronze. E tinha uma porta, né? E era uma única porta da entrada do tabernáculo. Essas colunas, como você pode ver bem na foto, né? Você vai ver que nessa primeira lição que nós aprendemos, tem essa foto. Você pode dizer aos seus alunos e trazer a informação que a cada lado do tabernáculo, por exemplo, na frente eram colocadas 10 colunas na frente. Por trás do tabernáculo tinha mais 10 colunas. E as lateral eram 20 colunas a cada lado, né? Era 20 colunas a cada lado, fazendo um total de 60 colunas ao redor do tabernáculo. Essas colunas você pode ver que ela era fixa no chão e era colocada nela, era como se fosse cordão ou cordas para que segurasse. E tinha pinos na extremidade de cada coluna. E esses pinos eram de bronze, que a lição também ela vai dar um significado para esses pinos, que fala de segurança, trazia segurança. E o tabernáculo, ou essa altura dessas estacas, ela tinha 2,5 metros, ao qual o homem do lado de fora ele não podia ver o que estava acontecendo do lado de dentro. E causava uma separação entre o que estava fora e o que estava dentro, né? Isso nós vamos ver na lição, porque tinha só uma porta de acesso, que era Deus, que era o próprio Jesus, melhor dizendo. Jesus disse, eu sou a porta. Ele fala lá em João 10, e o versículo de número 9, ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e achará pastagem. Jesus, ele é a porta desse tabernáculo. E essa divisória que estava fazendo ao redor do tabernáculo, que ele também tinha um significado que significava a separação entre o homem e Deus. Nós vamos ver que na lição vai mostrar que essa divisória que havia entre o lado de dentro e o lado de fora, que o homem não podia ver, mostra que era a pecaminosidade do homem que não deixava ele se aproximar de Deus e fazia separação entre Deus e o homem. É o que Isaías escreve no capítulo 59 e o versículo de número 2, que as nossas iniquidades fazem separação entre Deus e o homem. Podemos ver também, e que o comentarista ele deixa bem detalhado na lição, que além do comprimento, da altura, da largura, dos elementos que haviam ali, nós podemos também destacar e mostrar para o aluno uma informação bastante interessante, que é sobre as cortinas. Que quem estava no lado de dentro, que olhava para o lado de fora, não via nada a não ser as cortinas, que simbolizava, que o comentarista ele deixa bem claro, que era a santidade, que simbolizava, porque as cortinas eram brancas. Nós não iremos trazer tantos detalhes para o vídeo não ficar tão grande e pesado, mas podemos também destacar aqui que, falando sobre cortinas, falando sobre salvação, que é a porta, que é Jesus, que leva a Deus, nós podemos trazer aqui também a simbologia. O professor não pode deixar de mostrar que tudo aquilo apontava para Jesus Cristo, e que é o que o nosso comentarista, ele diz aqui no seu livro, ele diz que a melhor tipologia para o tabernáculo é o Senhor Jesus Cristo. Então, ele tornou-se o nosso tabernáculo, isto é, como profetizou Isaías, no capítulo 8, versículo 14, que diz, ele vos será santuário. Então, ele nos será o nosso santuário. Então, ele se tornou o nosso tabernáculo, né? Então, ele diz que a melhor tipologia para o tabernáculo é Jesus Cristo. Se você olhar para Jesus Cristo, você vai enxergar o tabernáculo do Antigo Testamento em Jesus Cristo.
Então, essa barreira, como eu já disse aqui, que era um muro que havia proteção, simbolizava a separação, né? Simbolizava a separação que havia entre Deus e o homem. Só Jesus Cristo, que era a porta, ele fazia com que o homem chegasse a Deus. Então, falando sobre salvação, o odor salutis, que é sobre salvação, há vários pontos de vista que levam o homem à salvação. Quando você for falar sobre salvação dentro dessa lição, você vai ver que a salvação, o escritor, nosso comentarista dessa lição, ele diz que a salvação ela partiu de Jesus Cristo. Ela parte de Deus para o homem. É Deus sempre que procura salvar o homem. E ele vai mostrar dentro da lição, em vários textos, em várias passagens, que o homem por si só não poderia se salvar. Na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, se o professor ele tiver, é bom ele levar e destacar para os seus alunos, que na página 112 vai falar sobre regeneração, santificação e glorificação. E logo em seguida, isso é no tópico 3, e no tópico 5 ele vai falar a graça de Deus. E a nossa declaração de fé, ela diz o seguinte: ensinamos que já salvo, justificados, adotados como filho de Deus, o novo crente entra de imediato no processo da santificação, pois assim requer a sua nova natureza em Cristo. Aí citamos Romanos 6:22. Diz mais assim, quando passa para o processo da regeneração, santificação, nossa declaração de fé, ela deixa bem clara no tópico 5, que fala a graça de Deus. Ele diz: cremos que todo homem e mulher foram atingidos pelo pecado a tal ponto que, embora tenha sido feito à imagem de Deus, não pode por si mesmo chegar-se a Deus. Não há nada que o homem natural possua ou pratique que lhe façam merecida a graça de Deus. A Bíblia ensina, lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 11, diz assim: não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. A Bíblia qualifica essa condição espiritual como mortos em pecados, Colossenses 2 e versículo 13, e mortos em ofensas, conforme Efésios capítulo 2 e versículo 5. Ainda de morte, a ideia de morte, melhor dizendo aqui, é de separação e não de aniquilamento. Deus derrama da sua graça, sem a qual o homem não pode entender as coisas espirituais. Ou seja, foi Deus quem tomou a iniciativa da salvação. Deixa bem claro a nossa declaração de fé, que foi Deus quem iniciou, ou quem tomou a iniciativa na salvação. Ele diz aí ainda, cita Jonas 2:9, que diz: do Senhor vem a salvação, né? Então, dá-se para entender aqui, logo de cara, que é Deus que ele inicia o plano da salvação na vida do homem. O homem não tem participação nenhuma na salvação, né? Na salvação. Agora, a questão aqui que pode se criar, e que o professor não pode, porque tem professor que gosta de se prender muito ao assunto assim, e trazer alguns assuntos por fora, e devemos ter cuidado que não podemos se prender aqui e dizer sobre a ordem da salvação, né? Porque aqui vai falar que a salvação, agindo em favor das pessoas, a graça é um favor imerecido, nós sabemos isso. E por meio da graça que Deus capacita o ser humano para que ele responda com fé ao chamado do Evangelho. Porque citamos aqui a declaração de fé, cita Romanos 11:6, que diz: mas se é por graça, já não é pelas obras.
de outra maneira. A graça já não é graça. Então, não é pelas obras que nós somos salvos, é pela graça. Graça é um favor imerecido. Isso é, Deus não vê nada no homem para que ele possa se salvar, né? Então, a regeneração do homem, que aqui é onde se trata, nesse caso que falamos sobre regeneração, o que é que vem logo para ser salvo? Primeiro o homem tem que crer para ser salvo, ou primeiro o homem é regenerado para ele ser salvo? Qual é a ordem da salvação? Nós podemos dizer, ou eu quero tratar aqui, falar sobre a ordem da salvação, no nosso ponto de vista e a algum ponto de vista. Primeiro eu quero trazer a ordem da salvação no ponto de vista arminiano. No ponto de vista arminiano, a ordem da salvação, que é o ordo salutis, que é a ordem da salvação, no ponto de vista arminiano, a ordem da salvação é o seguinte: vem primeiro o arrepender-se, que é a fé. Depois da fé, ou de se arrepender-se, vem a regeneração. E depois da regeneração vem a justificação, que é a adoção. No ponto de vista calvinista, primeiro vem a regeneração, depois vem o arrependimento, que é a fé, e depois vem a justificação, que é a adoção. Então nós vemos há uma diferença de um para outro, né? O primeiro, ele troca o arrepender-se, o arminiano crê primeiro no arrepender-se e ter fé. Já o calvinista diz que primeiro a pessoa tem que ser regenerada. Isso é, Deus ele tem que regenerar o homem. Depois que Deus regenera o homem ele passa a arrepender-se e crer no evangelho. O arminiano, ele crê que primeiro o homem ele tem fé, tem que se arrepender, e aí Deus ele regenera o ser humano, né? Parte de vista. É mais ou menos o que não quer dizer que nós creamos ou nós sejamos arminianos, mas nós cremos mais ou menos como os arminianos ele crê, porque nossa declaração de fé, ela deixa bem claro e diz aqui, logo mais embaixo, ela diz assim, lá embaixo ela diz: Deus provou a sua salvação para todas as pessoas, mas essa salvação aplica-se somente àqueles que creem, né? Aí cita Romanos 3:22, isto é, a justiça de Deus pela fé, né, em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem. Então, a nossa declaração de fé deixa bem claro que primeiro o ser humano ele tem que crer, né, tem que ter fé, para depois ela ser regenerada. Agora, isso aqui, ela deixa bem claro, diz que a soberania de Deus, né, e a liberdade humana. Então, a soberania de Deus não exclui a liberdade humana, isso é, não exclui o livre-arbítrio do ser humano, né, a livre escolha, né, dos seres humanos. Os seres humanos eles são livres para escolher, né? Deus deixou o livre-arbítrio para os seres humanos, é assim que nós cremos. Diferente do calvinismo, que não crê no livre-arbítrio e que Deus ele não deixou o livre-arbítrio para o ser humano, e daí nós iremos entrar em outra área diferente. Então, os justificou e esses também glorificou. Romanos 8:30 diz que Deus ele é o nosso justificador, ele nos justificou. Então nessa lição nós vamos estar aprendendo sobre essas coisas. Podemos também falar sobre os 4 pilares que tinha no tabernáculo, que a lição vai falar, que os 4 pilares ele tem um significado tipológico que vai falar sobre os 4 primeiros evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 pilares do evangelho, que trata do ministério de Jesus Cristo. Vamos falar das cores, né, que tinha ali naquele tabernáculo. As cores também tipificava, também apontava para algumas coisas, né? As cores lá do tabernáculo apontava para algumas coisas que nós iremos ver na nossa lição aqui, que nosso comentarista ele deixa bem claro. As cores do tabernáculo, ele fala sobre o que significava as cores.
vai falar a posição da tribo de Israel. Ele vai falar aqui no seu livro, deixa mais claro do que na lição, sobre as cores. Ele diz que o azul que tinha ali simbolizava o céu e que mostrava que Jesus ele veio do céu. A cor que é púrpura é uma cor da onde resalta, fala sobre realeza, né? Aí aponta para o Evangelho de Mateus, ao qual enfatiza Jesus que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos ver a cor que é o carmesim, que era uma cor vermelha, lembra do servo sofredor, né? Que derramou o seu sangue pelos pecados no Calvário. Isso nós podemos ver lá em Isaías 42, versículo 1, 53, versículo 3 ao 5. O carmesim que lembra ou fala sobre a humilhação, podemos ver Filipenses 2, do 5 ao 8, né? O Evangelho de Marcos é o que melhor identifica Jesus como servo sofredor, mostra isso. A cor branca de linho, de tecido, apontava para o homem perfeito, né? Que Jesus era um homem perfeito, no qual o mesmo modo como apresentou Lucas, o linho de tecido lembra a justiça, e Jesus fez justiça por toda a humanidade. Isso aí nós podemos ver lá em Romanos 5,18. Jesus revelou-se como o único caminho para alcançar a graça de Deus. Ele somente, e ele é o acesso para Deus. Então nós vamos estar aprendendo tudo isso sobre nessa lição tão maravilhosa que o professor ele pode se aprofundar bastante, né? Vai falar também sobre a madeira de acácia, né? Que tipifica, avalia a humanidade de Jesus, que se fez carne. Jesus ele veio em carne, né? Há quem pregue, quem ensine que Jesus não veio em carne, era um espírito, era uma luz, era um espírito de luz, e que ele parecia que tinha um corpo, para ele não tinha um corpo. Mas aí nós podemos ver nas primeiras cartas de João, que vai falar que ele veio em carne. Podemos ver no Evangelho de João que ele fala que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, que foi Jesus. Então a Bíblia já fala que Jesus veio em carne, e a Bíblia afirma que aquele que diz que Jesus não veio em carne, isso não é de Deus, né? Então, essa lição ela abrange vários sentidos do tabernáculo, várias tipologias, e o tema central vai ser Jesus Cristo, né? O tema central vai ser Jesus Cristo, porque apontava para ele. E aqui podemos quebrar algumas heresias que são ensinadas, podemos trazer alguns ensinamentos para os nossos alunos e que vai ajudar bastante na aula. E eu espero que cada um de nós sejamos edificados dentro dessa aula, dentro do que possamos aprender e iremos estar aprendendo na Bíblia Sagrada. É claro que tem muito mais, se formos gravar e falar de tudo detalhadamente aqui, o vídeo irá ficar bastante grande. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Espero que você tenha uma aula abençoada por Deus. Procure se aprofundar na lição, ensinar o que está só dentro da lição, né? O que a lição permite de você ensinar, se aprofunde, ensina aos seus alunos, né? Se dedique dentro da lição, que eu creio que Deus irá lhe abençoar grandemente. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.